Já tem gente me perguntando aqui. Começou? Já pode começar? Pode. Gente, boa noite, tudo bom, pessoal? Vamos ver se as pessoas já estão chegando. Tem como a gente verificar quantas pessoas já tem, Matheus? Só para a gente ter uma ideia, a gente começar fazendo uma introdução aqui. A gente já pode começar ou vocês querem aguardar mais uns minutinhos para a gente fazer uma introdução aqui? O que vocês acham, Maeli? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Eu posso fazer a introdução já? Transmissão geral? Então, boa noite para todos. Essa é uma live promovida pelo NEAC, da UFPA, e pelo GEITESC, do IFPA, os dois únicos grupos de pesquisa que estudam a teoria social cognitiva aqui na região norte. O NEAC é presidido pela professora doutora Maeli Ramos, da UFPA, e o GEITESC, ele é presidido por mim, Ana Patrícia, e pela professora doutoranda Carla Nina, nós duas somos do IFPA. Gente, coisas de live, está tocando aqui o meu interfone. Normal, né? Só um minutinho. Ela mora aqui, ué? Lá. Manda ela subir que eu abro aqui para ela. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Vou recomeçar, tá bom? Aproveito que já tem mais gente agora aqui conosco, né? Então, como eu ia dizendo, essa é uma live promovida pelo NEAC, da UFPA, e pelo GEITESC, do IFPA, os dois únicos grupos de pesquisa que estudam a teoria social cognitiva aqui na região norte. O NEAC é presidido pela professora Maeli Ramos, da UFPA, e o GEITESC... Então, vamos lá. Vou recomeçar, tá bom? Aproveito que já tem mais gente agora aqui conosco. Gente, eu estou ouvindo a minha voz duplamente. Tem algum problema aí de áudio? Pode continuar, Paty. Ótimo. Então, nós somos dois grupos que trabalhamos em parceria, né, com pesquisas nessa área da teoria social cognitiva. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está nos assistindo para seguir os nossos grupos no Facebook, conhecer nossos canais, né, objetivando conhecer um pouco mais sobre a teoria social cognitiva, que, em linhas gerais, estuda os mecanismos básicos que governam o funcionamento humano. Ok? Bom, nosso convidado especial da nossa live é o professor Aloysio Bisunec. O professor Aloysio é doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela USP,
Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Londrina, tem experiência na área da psicologia, com ênfase em ensino e aprendizagem na sala de aula, atuando principalmente nos temas de motivação e aprendizagem, ensino e motivação, formação de professores e psicologia educacional. É autor de vários livros, de artigos, e hoje o professor Luísio vai nos contar um pouco sobre a teoria da autodeterminação, que é uma teoria que tem sido bastante discutida no campo da motivação para a aprendizagem escolar, com muitos estudos evidenciando que a motivação ela pode produzir um efeito na aprendizagem e no desempenho dos estudantes, bem como a aprendizagem pode interferir também na motivação. Então, eu sou Ana Patrícia Fernandes, né, como eu já falei, do grupo de pesquisa da UFPA, eu e a Carla vai também ser mediadora, tá, que está aqui presente, a Carla também preside esse grupo junto comigo, e a gente quer inicialmente agradecer já a participação do professor Luísio, que aceitou esse convite, né, ele é uma referência na área da teoria social cognitiva e agora também está estudando a teoria da autodeterminação. Então, antes de passar a palavra ao professor Luísio, eu já informo que será colocado um link de frequência, tá, gente, no final, para que todos possamos garantir os certificados de participação para vocês. Então, vamos passar para o debate, passando a palavra para o nosso convidado. Em seguida, daremos continuidade com a participação de vocês por meio das mensagens que chegarem pelo chat, ok? Boa noite, professor Luísio, um prazer enorme, uma honra enorme tê-lo conosco, tudo bem? O senhor já pode ficar à vontade para iniciar a sua fala. Tá. É um prazer falar com vocês e minhas saudações carinhosas a todos os que estão conectados com essa palestra. É sobre motivação. Motivação, vocês podem entender, ter uma ideia inicial, em mente uma pergunta. Por que as pessoas fazem aquilo que estão fazendo? Esse porquê significa um motivo, daí a palavra motivação. Inversamente por que uma pessoa não está fazendo aquilo que deve fazer? E a resposta também porque tem um motivo para não fazer aquilo. Ou tem um motivo muito forte para fazer outra coisa. Então, você já tem a ideia básica do que é motivação. Porém, a partir daqui, saibam que motivação é uma coisa muito complexa. E a prova disso é que nas últimas décadas, surgiram 4, 5, 6 teorias motivacionais só sobre a motivação no contexto escolar. Uma boa meia dúzia. Isso significa que vários autores debruçaram-se sobre esse tema e cada um escolheu uma janela. Uma teoria é uma janela pela qual enxerga lá dentro esse objeto. Ou, a mesma coisa dizer, é que cada um lança uma luz sobre um aspecto. Dessas janelas e luzes, algumas coisas são comuns a todas as 5, 6 teorias, mas cada um tem sua peculiaridade. Você já conhece a teoria social cognitiva de Bandura, e agora hoje eu quero mostrar uma coisa sobre a teoria da autodeterminação, que foi criada por Ryan e Deci há uns 40 anos. É uma teoria já madura. Eu vou mostrar, então, agora em detalhes. E eles partiram desta consideração. Por que será que algumas pessoas, e no caso, pensem em alunos, envolvem-se em atividades, alunos se envolvem nas aprendizagens com entusiasmo, interesse profundo, não olham o tempo passar, enquanto que outros são passivos, fazem o mínimo, vivem adiando as tarefas, e alguns não têm motivação nenhuma. A teoria deles busca dar uma resposta a essa questão levantada e preparada por eles com base na sua experiência sobre motivação intrínseca e extrínseca, uma bifurcação bem mais antiga. Eles partiram, então, dessa bifurcação, motivação intrínseca e extrínseca. Porém, eles foram mais longe, com pesquisas
eles chegaram a uma conclusão. Primeiro, que a motivação não é uma coisa simples. Tem ou não tem, um certo grau, e aí acaba tudo. Em segundo lugar, essa motivação extrínseca, ela é um termo muito vago, que parece que abrange mais de uma ou duas ou três partes, ou diferenças. Ou seja, não é um construto simples, nem mesmo uma motivação extrínseca. Então, daí eles construíram um contínuo. Eu vou pedir exatamente este gráfico que vocês estão vendo aqui, mostra como é que eles bolaram a teoria para representar as diversas formas de motivação que existem. Por isso se chama teoria da autodeterminação, porque são formas diferentes de autodeterminação dos alunos. Eu vou explicar, então, vocês olhem este gráfico, cada passo. Em primeiro lugar, bem no lado direito, está escrito motivação intrínseca. Uma forma motivacional excelente, a melhor de todas. Na vida da escola, como na escola, alunos, professores, todos podem ter motivação intrínseca. Em que consiste? Como se descreve? Por essa motivação, o aluno envolve-se nas atividades por prazer, por interesse pessoal. Se identifica plenamente com o que está fazendo. Intrínseca não quer dizer que vem de dentro. O intrínseco quer dizer a atividade de aprender é, por ela mesma, intrinsecamente motivadora. Não há nenhuma presença nessa hora de incentivos externos, qualquer coisa assim, não. Puro interesse, pura vontade de aprender por gosto mesmo. Muito bem, existe isso na escola. Eu lhe digo que, pelas pesquisas, na vida fora da escola, em todas as profissões se encontram pessoas intrinsecamente motivadas por aquilo que escolheram como sua profissão. Na escola, porém, é uma raridade, principalmente a partir do 3º, 4º ano do ensino fundamental. Quer dizer, no início da escolaridade, as crianças têm motivação intrínseca, depois perdem. Depois eu explico por quê. Muito bem, então, já entendeu o que é a motivação intrínseca. Essa aqui já é uma forma antiga, não tem nada de novo, a teoria simplesmente incorporou esse conceito. Para a esquerda, vocês encontram motivação extrínseca, com 3 ramificações. Na realidade, seriam 4, mas eu omiti uma delas, porque não é muito usada, e isso iria complicar, não vale a pena. A motivação extrínseca quer dizer uma motivação que não é intrínseca. Como? Então, eu vou da direita para a esquerda. Há uma regulação chamada identificada. Motivação por regulação identificada, por isso se chama regulação. O que é essa aqui? Escreve-se assim: a pessoa, o aluno, envolve-se numa atividade de aprendizagem porque assimilou que aquela atividade tem um grande valor, é importante, faz sentido para si próprio. Então, nesse caso, o aluno se envolve também de forma muito similar à motivação intrínseca. A diferença é que aqui não há prazer. 2 exemplos. Um aluno que está fazendo, por exemplo, ensino médio, ele tem vontade de ir para um curso superior. Então, ele sabe que certas matérias serão cobradas no vestibular, matérias árduas, difíceis, nada interessantes, não é do seu gosto, mas, assim mesmo, ele vê valor em aprendê-las, porque quer chegar àquele objetivo de entrar numa faculdade. Mude esse exemplo para aqueles que fazem concurso. Por que se envolvem cansativamente, sem cansar mesmo, nas atividades? É porque valorizam profundamente, embora não achem prazer nenhum. Gosto mesmo não dá para dizer, é raro. Então, não é motivação intrínseca. Ela é extrínseca porque alguma coisa veio de fora, só que ele interiorizou. Muito bem, então essa é uma forma muito boa também, similar à motivação intrínseca. Um pouquinho para a esquerda.
motivação extrínseca por regulação introjetada. Nesse caso, é extrínseco porque, originalmente, isso veio de fora, veio do ambiente. Só que o aluno, a pessoa, colocou na cabeça, e em função disso, tornou-se um motivo para ele agir. O que seria, por exemplo? Ele tem na cabeça o motivo de agradar os seus pais, ou de não desgostar os seus pais, agradar a professora, assegurar a sua autoestima, e por aí vai. São coisas que estão dentro dele, estão interiorizadas, mas ele trouxe isso de fora. Então, é meio híbrido, um pouco de dentro e um pouco de fora, mas é caracterizado como motivação extrínseca. Querem um exemplo real, fora da escola, do que é essa motivação por regulação introjetada? É o toque, a compulsão. Comportamento compulsivo vem de dentro. Compulsivamente, ele lava as mãos, lava tudo, assim por diante. É toque. Porém, esse toque está dentro dele, mas de alguma forma ele interpretou, tornou-se uma parte dele. Por isso que digo, é uma coisa híbrida, misturado interno com externo. Mas é como motivação extrínseca. Então, veja, o toque não é intrínseco, ele é extrínseco introjetado. Outra forma de motivação, então, é a última à esquerda, motivação extrínseca, é por regulação externa. Este aqui é o caso clássico da pura motivação extrínseca, que é para ganhar recompensa ou evitar punição. Coisas assim. Por coerção externa, controles externos, força, obrigação. Quando o aluno faz a coisa só por obrigação, só por nota, é a motivação extrínseca por pura regulação externa. Então, essa é a forma menos regulada de motivação extrínseca. E daí chegamos à última forma, que não pertence propriamente ao diagrama da motivação, que é a desmotivação, que todo mundo conhece. A desmotivação é o caso em que o aluno não é regulado por nada. Ele não tem motivo nenhum, não tem nem de dentro nem de fora. É pior do que a motivação extrínseca por regulação externa. Muito bem. Uma primeira aplicação prática, só agora a título de aperitivo para a atual situação da pandemia, é a seguinte: imaginem que um aluno ele estava até a hora do isolamento social acostumado a fazer as tarefas tudo por regulação externa, no máximo introjetada. Não saía disso. Ele estuda porque manda, porque é obrigado, não amarra danada. Muito bem. Agora, não há mais aqueles controles do professor em sala de aula. Tem que estudar em casa, com recursos eletrônicos ou não. Tem que estudar em casa, diferente, menos controles. Porém, como é que ele vai agir? Provavelmente porque não há nenhum controle, ele entra numa desmotivação. Porque ele está acostumado a agir sob controles, externos ou introjetados. E agora não faz mais nada. Então, não estranhe se encontrarem alunos assim, que estão completamente alienados de qualquer aprendizagem escolar nessa fase agora. Isso aqui é somente uma fase assim, uma parte da teoria muito importante. Mas eu quero ainda comentar sobre ela alguns aspectos. Em primeiro lugar, nenhuma dessas formas necessariamente é pura numa pessoa. Um aluno pode ter uma mescla. Ele tem motivação intrínseca e, ao mesmo tempo, um pouco de introjetada. Ele pode ter, sobretudo, a identificada, mas também a motivação por regulação externa. Sendo os dois, é normal, é humano. A gente não é necessariamente um tipo puro, isso ou aquilo. Nós somos normalmente uma mescla. Ryan dizia, até comentaram no início, que normalmente muitas pessoas, todos nós nos incluímos nisso, têm apenas motivação extrínseca por regulação externa, aquela mais baixa. Mas
com o tempo, adquirem também algum valor, interiorizam, e daí passam até para ter identificada. E a externa não morre. Então, fica com os dois por muito tempo. É normal. Isso aqui é sempre identificado nas pesquisas, os questionários captam, depois do tratamento estatístico, identifica exatamente isso. E alunos, ou grupos de alunos, que têm graus diferentes nessas mesclas. Isso é muito interessante. Segundo lugar, não quer dizer que o aluno precise passar, assim como numa escadinha, de um para outro, para outro, para outro, até chegar lá em cima. Pode acontecer isso, mas pode haver um pulo da puramente externa, pular para a identificada, até a motivação intrínseca. Pode retrogredir. Em função do quê? Das condições externas. Por exemplo, muda professor, muda disciplina, ele também, daí, de acordo com essa música, ele muda a dança. Então, fica externa, ou piora, a desmotivação, ou ele passa para uma melhor. E, no fim, a gente pode ver aquilo que acontece com os alunos. Eles têm gosto por algumas disciplinas, adoram certos professores e professoras, enquanto que detestam outras disciplinas e detestam outros professores e professoras. Isso é em função dessa classificação que a gente teve e as pesquisas demonstraram. Outra coisa, uma divisão muito importante hoje assumida desde Ryan e Deci, já há uns 20, 30 anos, e hoje muitas pesquisas adotam essa divisão. Olhando para esse diagrama, vocês considerem do lado direito as duas, a intrínseca e motivação por regulação identificada, junte as duas e elas têm um nome. Se chama motivação autônoma. Igualmente, as duas são de motivação autônoma. O aluno tem uma autonomia, a identificação chega a isto, na intrínseca muito mais. Então, pode juntar os scores das duas formas de motivação e temos a motivação autônoma, que é muito melhor do que a controlada. Qual é a controlada? A que junta as duas debaixo da motivação extrínseca. Então, regulação externa e regulação introjetada agrupadas formam a motivação controlada. Existem inúmeras pesquisas, inclusive no Brasil, que trabalham com isso. Avaliam quem tem mais motivação controlada e um pouquinho da autônoma, vice-versa, ou equilibradas, mais ou menos equilibradas, e dá resultados muito interessantes. Então, sobre os resultados, os efeitos das formas motivacionais, vocês todos notaram que aqui nós temos uma gradação qualitativa de motivação. Tirando a desmotivação, que nem é motivação, há uma qualidade diferente da motivação. Aquelas que pertencem à motivação autônoma são motivações mais de melhor qualidade, em comparação com a motivação controlada. O que se verificou que é melhor? Os efeitos. Então, dezenas, centenas de pesquisas pelo mundo afora, nesses últimos 40 anos, a teoria já é bem madura, bem consolidada, comprovada por pesquisas. Inúmeras pesquisas mostraram que sempre que alunos têm a motivação autônoma prevalente, embora mesclada com a outra, ele tem melhores resultados em termos de, vou dizer, engajamento nas aprendizagens, emoções positivas, perseverança diante das dificuldades. Aquele que é autoeficácia fala a mesma coisa, eles têm mais autoeficácia, perseverança nas dificuldades, eles usam as melhores estratégias, sabem pedir ajuda, ou seja, são pessoas de iniciativa e muito de dentro, no sentido de que valoriza tudo aquilo. Já os que têm a motivação controlada, é melhor motivação do que desmotivação. É melhor. Porém, ele faz o mínimo, facilmente ele perde o ânimo, interrompe, vive procrastinando e não sabe como fazer.
Então, não é uma boa. Então, embora muitos ainda temem pela motivação controlada, aquelas duas de baixo ali, não é uma condição ideal. Nós devemos pensar que deve evoluir para uma motivação autônoma. Do que é que depende isso? Em parte, isto é da natureza do ser humano. Ryan e Si demonstraram que todo ser humano tem uma tendência inata para ser autônomo, para buscar atividades que tenham valor para ele, com que sinta prazer até. Isso é da natureza humana. Mas só a natureza humana não dá conta desse objetivo, precisando também de influências ambientais. A teoria da autorregulação de Ryan e Si é uma teoria sociocognitivista, ou seja, ela engloba ao mesmo tempo componentes internos, intrapsíquicos da pessoa, cognitivos sobretudo, como influências sociais. Então, nenhuma nem outra sozinha responde à conta do resultado. Ambas, igualmente ajustadas, chegam ao resultado, então, de se chegar à motivação autônoma. Isso afeta, sobretudo, pais e professores. Agora, então, podemos tirar esse diagrama. Eu vou falar sobre a parte agora. O que é que cabe ao ambiente e o que é que faz com que os alunos possam, por força das ações dos professores, ações docentes, possam desenvolver a motivação autônoma. Vou ficar só com essa expressão autônoma versus controlada, porque simplifica. E a maioria das pesquisas hoje trabalha exatamente com isso. Muito bem. Os autores descobriram e argumentam ser importante que, para que um aluno tenha motivação autônoma, e se não tiver, a desenvolva, ele deve ter satisfeitas 3 necessidades psicológicas básicas. Essas 3 necessidades são inatas, naturais, e que eles descobriram serem as imprescindíveis a serem cumpridas no contexto das aprendizagens escolares e na vida fora da escola também, como eles também trabalharam fora da escola. Entre parênteses, a teoria deles foi muito aplicada em vários ambientes além da escola. No ambiente do trabalho, onde a motivação é necessária, os esportes. Há uma grande quantidade de pesquisas sobre motivação intrínseca, autônoma, controlada, até nos esportes, coisa muito interessante. Mas não ficar só com a parte da escola. Professor e aluno. Professores também precisam ter motivação autônoma, preferivelmente a motivação intrínseca. Mas não ficar só com os alunos. Para que os alunos desenvolvam motivação autônoma, em primeiro lugar, eles precisam ter a necessidade de relacionamento atendida pelo contexto. Essa necessidade significa o seguinte, que eles precisam sentir-se ligados à pessoa, a outras pessoas, ligados afetivamente, ser considerados como parte do grupo, acolhidos, objetos de atenção, se chama relacionamento. Isso para os pais serem assim acolhedores, e em cada sala de aula, para o professor e para os colegas também. O não atendimento dessa necessidade faz com que o aluno se sinta isolado, marginalizado, não integrado, o que é péssimo para o desenvolvimento geral. Se ele achar que professores não ligam para ele, são frios, a professora não dá muita importância, relega, marginaliza um determinado aluno, ele, então, não aceita, não chega a interiorizar os valores apregoados por essa professora, os valores relativos à aprendizagem, à escolaridade, assim por diante.
Em outras palavras, o aluno só chega a interiorizar os valores sociais das aprendizagens se ele perceber essa influência de pessoas significativas, porém afetuosas, relacionadas, acolhedoras, que cuidam, que se preocupam. Isso aqui é muito importante. Depois eu vou fazer umas perguntas a respeito disso, no contexto atual da aprendizagem na fase do isolamento social, em que não há aulas presenciais. Bom, então isso aqui é a primeira fase. Os alunos precisam ter esse relacionamento. A primeira necessidade é ser cumprida. A segunda fase é a outra necessidade, que é de autonomia. Aí que está. Então, aqui significa o seguinte: todo ser humano, o aluno incluindo, precisa sentir-se ele mesmo, ter um sentimento de ser o dono, a origem de suas ações, e não marionete. E não aquele marionete que os outros controlam. O ser humano não gosta de ser controlado. Ele tem a tendência natural a querer ser ele mesmo, ter iniciativa, ter o domínio sobre as suas próprias ações e sobre a sua própria vida. Essa necessidade de autonomia não quer dizer que tem plena liberdade, faz o que quer. Não, não. Autonomia não quer dizer plena liberdade, e que significaria independência. Então, é autonomia com certa dependência do sistema e dos adultos e assim por diante. Autonomia quer dizer, vem dele, porém num contexto em que ele não é sozinho e dono de tudo. Ele tem certa dependência do contexto, o que é bem possível de ser composto, e as pesquisas mostram que acontece e se chega lá também. Muito bem, aqui então vale a pena esmiuçar um pouquinho. Professores, normalmente, em sala de aula, têm um estilo de tratar os alunos. Vamos dizer que eles são afetuosos, eles são acolhedores, relacionam-se bem, o que é o mínimo importante e necessário para começar, que é a necessidade de relacionamento. Porém, no trato com os alunos, eles podem ter dois estilos diferentes de comandar a aula. Um estilo é promotor de autonomia. Outro estilo é o estilo controlador. O estilo promotor de autonomia é aquele que sabe, aprendeu, isso aqui não é inato. Agora, na formação do professor, eu diria que aprender esse detalhe de ação pedagógica. O que significa promover a autonomia? É uma série de ações. Eu tenho até um capítulo inteiro sobre isso, mas vou dar 2 ou 3 exemplos só. Em primeiro lugar, dar autonomia significa não exigir tudo da parte dele, mas deixar certas escolhas para os alunos, naquilo que for possível. Por exemplo, o método de aprender, o local de estudar, a abordagem. Certas coisas não são necessárias que o professor exija que seja assim, daquele jeito que ele aprendeu e que gosta. Há formas em que ele pode deixar que o aluno escolha. Pronto, é um exercício de autonomia muito positivo. Outra forma do estilo promotor de autonomia significa em não usar linguagem controladora. Exemplo, você tem que estudar isso aqui. Vocês são obrigados a fazer isso aqui. Tem que entregar até amanhã, senão. Isso é linguagem controladora. Não ajuda a autonomia. Às vezes, você pode exigir que eles entreguem o trabalho em tal data, mas com uma linguagem camuflada, mais delicada, sensível, que pareça que o aluno é que vai tomar a iniciativa. Os autores dão como exemplo uma frase assim: você podia pensar em fazer o seu trabalho desta forma, chegando ao termo até tal dia, pense nisso, seria o melhor.
Você insinuou qual é que é o seu objetivo, qual é o ideal, porém não obrigou. A linguagem não foi controladora. O aluno, então, se sente mais à vontade, ele participa melhor. E, por último, outro exemplo é que o aluno precisa saber por que tem que fazer aquilo. A linguagem, o estilo controlador é manda fazer porque tem que fazer, é obrigado, não tem jeito. O estilo promotor de autonomia consiste em mostrar por que tem que fazer aquilo. Qual é o valor daquela atividade? Qual é a importância, o significado pessoal para a vida? E assim por diante. De modo que o aluno se sente dentro, envolvido em algo que lhe diz respeito. Isso aqui, então, é muito positivo e forma no aluno um gosto porque ele tem mais autonomia e interioriza os valores do professor sem ser coagido, sem se sentir coagido. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu recentemente em Israel, uma pesquisa. Num livro, já de alguns anos atrás, até tem um capítulo lá, num livro, uma autora israelense conta que lá em Israel, nas escolas, há muita briga. Os judeus são muito chegados em brigar entre si, talvez com árabes ou entre eles mesmos. É um meio hostil entre eles. Facilmente entram numa briga. Alguns autores, recentemente, comandados pelo professor Assor, da Universidade Hebraica, de algum lugar lá de Israel, ele mostrou que está conseguindo fazer com que os alunos sejam mais pacíficos, cordatos, não briguentos, por meio de técnicas promotoras de autonomia. Então, em vez de usar castigo, recompensa, que são formas coercitivas, que obrigam, ele está usando a advertência, mostrando o valor da paz, da amizade, de saber superar divergências, saber ver o ponto de vista do seu adversário e não apelar para a briga. Os autores, Assor e seus colegas, demonstraram que está dando resultado, ou seja, está diminuindo a briga quando aplicaram esse método promotor de autonomia. Quer dizer, não é só para as aprendizagens, é também para o comportamento social que esse método funciona. Agora, para que os alunos desenvolvam a motivação autônoma, que é a melhor de todas, eles precisam ter atendido uma terceira necessidade psicológica básica. Você lembra? A primeira foi relacionamento, a segunda foi autonomia, e agora a competência. A competência aqui para eles quer dizer o seguinte: é a capacidade de saber lidar eficazmente com os desafios do ambiente. Os desafios do aluno são as matérias, os desafios da vida são as 1000 vicissitudes que caem sobre nós. Então, a competência é saber lidar com tudo isso, e isso é questão de conhecimentos e habilidades. Então, todo ser humano quer se tornar competente para lidar com as vicissitudes, as dificuldades, os desafios. E o aluno com os desafios em sala de aula, os desafios das aprendizagens. Tem que sentir isso aqui. Se ele se sentir cada vez mais competente, ele começa até a gostar da matéria. No mínimo, ele começa a valorizar. Ao contrário, se ele não se sente competente com as aprendizagens, com as aulas, então esmorece a motivação autônoma. E a motivação puramente controlada toma conta e ele é um indivíduo controlado, o que não é tão bom para os resultados como eu expliquei antes. Como é que os professores podem, então, formar alunos que tenham a consciência de estar se tornando mais competentes? Há uma série de ações docentes. Urdan e mais um outro colega enumeraram 8 ou 10 ações. Eu vou dar apenas 2 ou 3 como exemplo. Essas ações consistem no seguinte: em primeiro lugar, esse é difícil, porém viável. É necessário dar para os alunos tarefas desafiadoras, e até dizer que é desafio, porém em nível adequado. Não exagerar, mas não querer facilitar demais.
Porque se você der só coisa fácil, ou ajudar tanto o aluno que ele não precisa se esforçar, a ajuda supre o seu esforço, ele daí não se sente competente, ele fica na mesma. Ele não progride, não se sente mais capaz. O Bandura, até em certos momentos, ele chama aqui a baila a teoria do Bandura, da autoeficácia. Ele precisa se sentir autoeficaz. Como? Tendo competências, tendo conhecimentos e habilidades. Então, isso se adquire só frente a desafios dosados. Então, às vezes, é preciso dosar o desafio para uma classe, o desafio para um aluno individualmente, baixar, levantar. É difícil, porém viável, como muitos professores mais expertos sabem fazer. Então, dar desafios. Outra forma de incutir o senso de que a sua competência está aumentando é o feedback. O feedback deve ser tal que o aluno se sinta que aprendeu alguma coisa. E, por último, ele precisa também mostrar para o aluno por que tem que aprender aquilo. Muito bem. Eu vou fazer uma pequena aplicação agora a esse contexto atual da pandemia, do isolamento social, e que deve usar, as escolas tenderam a usar, quando possível, recursos eletrônicos, à distância, assim por diante. A pergunta que se faz é essa aqui. Será que os meios usados pelas escolas promovem nos alunos a satisfação dessas três necessidades? Essa é a pergunta. Nós não sabemos ainda, porque não foi feita pesquisa. As pesquisas estão sendo elaboradas agora, vão ser feitas mais tarde, só mais tarde a gente vai saber o resultado. Porém, as perguntas são essas. Se, por exemplo, o aluno acha que, com esse método de educação à distância, como está sendo feito, pense em adolescentes, por exemplo, eles perderam o relacionamento com o professor, se sentem isolados, então isso aqui é um componente negativo que faz baquear a sua motivação autônoma. Autonomia. Os meios eletrônicos capacitam o aluno a ser mais autônomo ou ficar mais dependente da máquina. E aí, então, há inúmeras perguntas a serem feitas. Ou seja, ele sabe lidar com isso, ele aprende mais com isso, ele se envolve mais com essa metodologia ou não. E, por último, como é que ele está tendo alimentado a sua necessidade de competência? Ele está aprendendo tanto quanto antes, ou muito menos, ou nada? Se ele não estiver aprendendo nada, é possível que ele esteja decaindo para a desmotivação. Daí é um passo para o abandono da escola, infelizmente. Ele recebe feedback das atividades que faz, é um feedback construtivo, que ajuda, ou ao contrário, ele recebe apenas sim, não, está certo, está errado, uma nota, eventualmente um elogio, mas ele nem está sabendo por que exatamente, não pode dialogar, conversar. Então, o uso de tecnologia, isso está sendo feito em pesquisa, já conheço uma pesquisa feita na Grécia, é muito bom. A tecnologia ajuda muito, desde que se respeitem os atendimentos a essas três necessidades básicas. Se atenderem, então o aluno pode estar aprendendo mais por motivação autônoma. Se não atenderem, nós estamos tendo uma fase de prejuízo geral para a escolaridade. Isso nós vamos ver só depois. Gente, essa teoria é linda, é interessantíssima. Eu vou dizer até o seguinte, ele é mais complicado do que parece. Vejam só, a teoria da autodeterminação é uma macroteoria, é um guarda-chuva. Ela tem embaixo dela, desse guarda-chuva, meia dúzia de mini-teorias. Eles foram construindo, no começo eram só 3 ou 4, depois passaram para 5 e agora são 6. 6 mini-teorias. O que eu expus para vocês são 2.
2 delas. Tem mais 4 ainda. Porém, para a vida, na vida social, a vida fora da escola, e a vida de professores, a vida de alunos, todas elas têm um grau de enriquecimento, de ajuda para o bem-estar, a realização pessoal. Uma teoria fabulosa. Ela não se opõe a nenhuma das outras. A teoria da autodeterminação não se opõe à autoeficácia, nem nada. Não, elas se ajuntam, se completam para a melhor motivação, realmente falando, de todo aluno. Gente, eu agora gostaria muito de ouvir perguntas, dificuldades, objeções. Estou plenamente disponível para responder o que eu puder. Então, por favor, então. Qual vai ser agora a dinâmica? Eu fico à disposição do coordenador, da coordenadora. É a Carla, né? Sim, professor. Obrigada por nos abrilhantar com seu conhecimento. É sempre um prazer muito grande, uma satisfação enorme de escutar e aprender com a sua vivência, com a sua experiência e com todos os seus saberes, tá bom? Muitíssimo obrigada. Nós temos aqui, professor, 4 perguntas. A primeira foi feita por uma amiga minha que está nos assistindo, nos prestigiando, que é técnica educacional da SEDUC, aqui de Belém, e também ela é coordenadora de uma escola particular em Belém. É a Flávia Angélica Reis. A pergunta é a seguinte: como promover a motivação na escola quando o emocional do aluno está abalado, acreditando que a pandemia estragou tudo? É uma pergunta inteligente e bem baseada na realidade da atual circunstância. As emoções fazem parte da vida humana e, quando negativas, fazem mal. Emoções como ansiedade, insegurança, medo de pegar o Covid, o afastamento dos colegas, dos professores, então, cria um vazio, um vácuo que não foi substituído por nada. Então, a gente pode imaginar que, realmente, alunos estão sofrendo, como, aliás, toda a população. Lidar com emoções é uma questão de técnica também. Primeiramente, outras pessoas podem ajudar esses alunos a lidarem com essas emoções. Porém, nós estamos numa situação em que nem outras pessoas estão em condição de ajudar, porque não estão perto. Se nós estivéssemos em sala de aula e uma professora, uma psicóloga, pudesse fazer palestras, mostrar como é que se lida com as emoções nesse momento, como é que se supera essas emoções negativas, se convive com elas, o que põe na cabeça, então seria resolvido muito bem. Mas exatamente pela distância, o distanciamento até, nós não temos essa possibilidade. Então, vai ser um momento de sacrifício para os alunos, e eu não vejo uma solução para essa parte emocional. Não vejo uma solução. Os pais poderiam, mas eles também são vítimas. Quais são os pais que têm um conhecimento suficiente sobre emoções para ajudar? Alguns têm até um senso comum muito apurado. Tem pais e mães que até nem fizeram faculdade, mas têm bom senso e ajudam muito. Sobretudo com essa parte afetiva de acompanhamento, de conversa. A conversa em casa ajuda muito. Mas nem todos são assim. Alguns não sabem fazer isso. Eles mesmos, às vezes, são vítimas. Também o Covid passou pela família, houve falecimento, então complicou. Neste caso, então, como é que nós podemos resolver isso aqui? É só com a vacina. Quando a crise acabar. Até lá é o momento de que todos sofrem.
Quando professores, a coordenadora pedagógica, a escola, tem o potencial, tem a possibilidade de, através de meios eletrônicos, chegar nos alunos, pode, então, passar mensagens nesse sentido. Então, aí existem, então, temas já desenvolvidos sobre como, por exemplo, lidar com o tédio. O tédio de não fazer nada. Como lidar com a ansiedade e o medo. Existem formas de lidar com isso. Só que ela também tem que saber e daí passar para os alunos, através do meio digital, através da informática, como lidar. Essa seria uma possibilidade real se houver o recurso disponível. Reunir na escola, isso aqui é inviável porque é contra o isolamento social, a aglomeração é perigosa. Então, realmente, esse é um dos pontos, talvez, mais críticos, mais anti-humanos que esse Covid nos trouxe. E que a gente tem que saber lidar com isso, conviver e superar na medida do possível. Eu não conheço exemplos, de fato, de escolas que tenham trabalhado nessa direção. Que seja possível, Só que não conheço e não sei qual é a possibilidade real de chegar a isso aqui. Flávia, não se respondia suficientemente. A pergunta foi que sobre emocional, abalado, acreditando que a pandemia estragou os seus projetos de estudo. Essa parte aqui é mais fácil de resolver. Todos nós devemos aprender uma coisa: adiar gratificação. A gente quer atingir os objetivos no tempo que a gente planeja, a gente predestina, que é o tempo normal. Então, sem pandemia, então o aluno do terceiro ano do ensino médio podia dizer, bem, eu vou me preparar para o Enem, eu vou me preparar para o SISU, vou me preparar para isso, para aquilo que vai acontecer agora, no fim do ano ou no começo do ano que vem. Isso fora da pandemia, são tempos normais. Muito bem. Até hoje, durante todo o século XX, depois da gripe espanhola, até agora, todo mundo podia planejar assim. Sobreveio essa situação nova. Agora, então, é preciso saber contemporizar. Quer dizer, é saber lidar com a frustração de não chegar já ao seu objetivo, mas aceitar o adiamento por ser inevitável. Aqui na cabeça, a gente pode ter a sensação ingrata da frustração, do medo, da angústia, com ideias, com pensamento, aquilo que popularmente chama de pensamento positivo, mas eu uso uma expressão um pouco mais técnica, é uma ideia construtiva. Então, seria essa, assimilar, convencer-se de que aquilo que não pode, e não é culpa minha nem de ninguém, aquilo que não pode ser atingido no tempo previsto, normal, eu vou aceitar e me preparar para depois ganhar mais. Tem muita gente que, durante essa fase, está estudando mais, porque não pode sair de casa, não pode ir à festinha, nem deve, hein? Nada de aglomeração. Então, ele tem mais tempo de estudar, desde que tenha orientação. Pois bem, estudando mais, ele se prepara melhor para o desfecho que vai lá na frente, adiado, mas não adiado. Ele não deve perder a esperança. Não há, depois da pandemia, um buraco escuro. Depois da pandemia, vai haver uma renovação, uma vida nova. Melhor até porque aprendemos muita coisa com o sofrimento de agora. A gente aprende a se virar, a achar meios, a recursos, a explorar melhor os próprios recursos, o próprio tempo, preparando-se, então, melhor para o depois
que não é culpa nossa, nem de ninguém, foi adiado, foi postergado. Então, se lidar com isso é uma ideia nova, que aqui é possível emitir facilmente na cabeça das pessoas. Então, devia se conscientizar disso. Dias melhores, espera-se que virão, diferentes do que era antes da pandemia. E até diferentes, porque a gente estará mais competente para lidar com situações que vão ser menos penosas do que a que estamos passando agora. Então, essa parte aqui é até mais viável a ser conquistada. Claro, não desanime, você tem um papel muito grande, eu confio que você pode ajudar muita gente nesse sentido. Cara, tem outra pergunta? Ok, professor. Professor, uma pessoa fez um comentário acerca do que o senhor estava falando, e aí ela dizia assim, o nome dela é a Viviane Nunes, e ela dizia que o grande problema também está em alguns pais que não estão sabendo lidar com o próprio emocional, né? E aí, até tá aí o comentário na tela, né? Talvez por perda de familiares, amigos, e deixa uma criança mais insegura de seus próprios sentimentos. Então, na verdade, ela falou algo que o senhor estava se reportando, né? Na explicação da pergunta anterior. E aí o senhor fala sobre isso, né? Que é uma estabilidade emocional conjunta, né? Tanto de pais quanto alunos, por conta dessa situação que nós estamos vivenciando. O senhor quer comentar acerca? Exatamente. O sofrimento de uma família realmente é insuperável. Uma família que perdeu o ente querido, foi enterrado sem o devido velório, não foi possível nem se despedir, é mais triste ainda. É uma coisa que veio como um raio em cima daquela família de repente. Então, como é que ela pode, nesse momento, superar? Infelizmente, muita gente, nesse Brasil afora, muita gente tem poucos recursos internos, dispõe de pouca ideia, de pouca formação, às vezes de espiritualidade, e então, numa hora dessas, eles estão completamente sem saída. Bem, alguém de fora tem que vir em socorro. Eu penso em certos psicólogos, comunicadores, professores que podem ter acesso à mídia, poderiam falar, deviam até criar algumas formas de aula, de palestra, de reunião, como essa aqui que estamos fazendo agora, por meio digital, reunião em que possa ajudar essas pessoas. Eu me atenho ao exemplo que aconteceu na Alemanha no começo da pandemia. Uma das queixas da população alemã com o isolamento, o blackout que houve lá, o isolamento, foi esse, que a população estava se queixando de muito sofrimento interno, essa insegurança, essa falta de perspectiva, medo e até pânico. Os alemães acusavam que estavam em pânico. Pois bem, consta que havia pessoas que, pela mídia, confortavam, davam ideias de como enfrentar essa parte. E o povo alemão também é de ler. Então, há muita literatura já disponível, tanto em jornais, revistas, livros específicos que foram divulgados. Então, ajudou muita gente. Na medida em que no Brasil se possa fazer algo similar, nunca vai ser no mesmo nível, poderemos ter o mesmo resultado de combater esse estado de pânico generalizado pelo isolamento social e o medo que a doença pode incutir em qualquer ser humano. É uma situação realmente ímpar na nossa história, na nossa vivência. Quem é que esperava passar por isso no século XXI? Professor, é algo que a gente está aprendendo a conviver, né, professor? E aprendendo a lidar com as nossas próprias emoções nesse momento. Então, é uma construção coletiva, né? O que nós estamos fazendo nesse momento. Professor, a próxima pergunta... Não, professor.
Não, diga. Não, seria exatamente, você falou uma coisa certa. O coletivo, ou seja, a comunicação entre pessoas. Essa parte, de alguma forma, deve ser visada porque é um meio excelente de ajudar as pessoas a superarem esse problema emocional. Sozinho, ninguém consegue. É inviável que alguém sozinha tenha tantos recursos internos. É inviável, não, é raríssimo. Agora, com a ajuda de outros, conversa e apoio social, então daí se torna possível. Você falou uma coisa bem certa, exatamente, essa parte comunitária, essa parte de contato social. O ser humano é muito sensível ao que os outros nos dizem, nos falam, a sua presença amiga, então ajuda muito a superar essa sensação de isolamento e medo. É isso aí. Ótimo. Diga, Carla. Qual é a outra pergunta? Nossa próxima pergunta é da Andresa Albuquerque. Ela pergunta: como construir barreiras para não absorver motivações extrínsecas negativas do meio? Difícil, né? De quem você está falando? É de professores ou de alunos? Como construir barreiras? Eu não sei se ela estava se referindo a professores ou alunos. Eu penso que ela estava falando, se reportou daquela sua fala inicial, quando o senhor estava explicando as diferenças. Isso. Vamos considerar aluno, depois, eventualmente, professor, tá bom? Aluno, como construir barreiras para não absorver motivações extrínsecas negativas do meio? Muito bem. Então, consideramos que o meio ambiente ventila motivadores perversos, inapropriados, inadequados e que não constroem. Isso é verdade. Por exemplo, uma questão do espírito do tempo. Nosso tempo, até agora, pelo menos, tinha muito essa ideia. Conseguir resultados rapidamente. É como se fosse assim. A vida deve ser por ações que nem apertar o botão de um computador, de um teclado do celular. Aperto ali e já sai o resultado lá de lá. Rápido. Essa história de demorar para chegar no resultado, não, isso aqui é cansativo. Esse espírito do tempo é da rapidez, da imediatez de resultados, é perverso. Perverso nas aprendizagens escolares e também para a construção na vida. Por quê? As boas construções na vida, inclusive a construção do conhecimento, é por etapas, é sofrida, é lenta, porque a nossa mente trabalha devagar. Nós não somos mágicos que, de repente, apropriando-se de um conhecimento, já assimilamos e já conhecemos aquilo. Nossa mente trabalha lentamente, vai peças com peças, vai se aceitando, vai discutindo. Bem, isso leva tempo. Como é que a gente vai se proteger contra essa onda do nosso tempo, da nossa época, da imediatez, da rapidez, que é contraproducente? É o professor mostrar para os alunos: olha, não tenham pressa. A pressa é inimiga da perfeição, pode dizer isso. Se fizer depressa, sai porcaria. Não quero, eu quero coisa boa. Vocês têm todo o tempo do mundo. E nessa fala o professor já deu aquela autonomia para o aluno se organizar sem pressa. Se a gente pudesse nas escolas eliminar os prazos, as datas, seria o ideal. Mas é impossível. A escola tem data para concluir o ano, tem data para a prova. Às vezes, com essas datas, é preciso salvar espaço para certa liberdade e dar tempo ao tempo. Então, pressionar o aluno para que depois chegue a um certo resultado é do espírito do tempo consciente. Deixe que ele tenha o seu ritmo. Respeite o ritmo dele. Entenda o ritmo dele e deixe correr. Com isso, você está ensinando o aluno a se imunizar, se blindar dessa ideia do espírito do tempo. Esse é um exemplo.
Dou um outro também que vem à mente. Muita gente se acostumou a por recompensas externas. Ele só faz se ganhar. Uma vez na escola, a professora, para ter os alunos motivados, ela sempre dava um brindezinho, um bombom, uma caneta, um lápis, uma baixinha, um enfeitezinho. Qualquer trabalho feito, ela premiava. Ou seja, viciou os alunos a terem a motivação também por regulação externa. Viciou. Aconteceu que foi preciso trocar de professora. A outra professora tinha outro estilo. Mas na primeira aula, as alunas perguntaram: e o que é que eu vou ganhar com isso? Ou seja, estão fazendo coisas só para ganhar algo. Não é só ganhar presentinho, ganhar nota, para não reprovar, assim por diante. E isso aqui é preciso imunizar dessa ideia. Não é para nota, não é para ganhar presente, não é nem para agradar papai. A motivação deve ser porque vê importância pessoal, importância para a vida, significado, relação com a própria vida, construção do próprio ser. Isso aqui, então, aprende-se através do estilo do professor, que não insiste nessas recompensas externas. Então, isso é imunizando os alunos a não serem tão influenciados por essas más influências errôneas, imperfeitas, sobretudo, da motivação puramente extrínseca. Então, seria mais ou menos por aí. É claro que isso aqui dá pano para páginas e páginas de texto. É verdade, professor. Professor, a gente... Só um minutinho, deixa eu ver se ainda dá tempo de responder mais uma pergunta. Eu acho que sim, né? Eu estou... Só 15 minutos, professor. Então, eu vou passar a fala para a professora Ana Patrícia. Não, o Matheus está me dizendo aqui que a gente tem mais uma perguntinha e nós temos 15 minutos só para responder e finalizar. Então, a próxima pergunta é da Andréia Couto, nossa colega de pesquisa também, que estuda também crenças de eficácia. A pergunta é: as pesquisas demonstram que há mudanças de motivação ao longo da educação básica, por exemplo, do ensino fundamental para o médio? Pesquisas mostram coisas muito curiosas sobre a trajetória da motivação nos anos escolares. Grosso modo, eu vou dizer o que prevalece nas pesquisas. Em primeiro lugar, a motivação intrínseca, aquela melhor de todas, existe na escola, embora seja uma raridade, mas existe. Sobretudo nos 2, 3 primeiros anos da escolaridade, ensino fundamental 1. Por quê? Nota-se que as crianças estão ávidas por aprender. Elas querem aprender o letramento, a escrita, assim por diante, e gostam. Por que é que elas têm a motivação intrínseca? Elas vieram com isso. De alguma forma aprenderam, e tem a parte inata, é natural, e não estragou. Sabe o que acontece? As pesquisas mostram. A escola tem conseguido estragar essa motivação intrínseca. Como? Porque ela age muito com o estilo controlador. Então, a partir do 3º ano, do 4º ano, sobretudo, e por aí vai, o aluno se sente muito mais obrigado a fazer isso, não fazer aquilo, estudar isso, não estudar aquilo, aturar certo professor, gosta e assim por diante. Ou seja, o contexto todo externo, esse contexto externo, institucional, está formando alunos com motivação mais para o lado extrínseco e mais para o lado da introjeção ou o extrínseco puro mesmo, regulação externa. Está formando. E vai. Agora, isso pode mudar? Sim, muda, pode mudar. De um ano para o outro, de um semestre para o outro, de um professor, de uma professora para outra, a cabeça do aluno pode mudar. Então, por exemplo, em qualquer ano, qualquer série escolar,
O professor que, na sua disciplina, ele, então, prima por dar autonomia naquilo que não é identificado com independência. Ele prima por querer que os alunos aprendam para valer, competência. E tem bom relacionamento, esse professor, essa professora está convertendo esse aluno que era antes controladamente motivado para a motivação autônoma, que é melhor. Pelo menos com esse professor, com essa matéria, tem a melhor motivação possível. Então, teoricamente, se numa escola todos os professores tiverem essa mesma orientação, esse clima da escola seria esse clima psicológico nessa direção, todos os alunos gostam dos professores, das professoras, gostam das matérias, querem aprender, valorizam a aprendizagem, ou seja, mudou para melhor. Mas o contrário pode acontecer, e acontece frequentemente. Pega lá um professor que é insensível, ranzinza, frio, distante, não favorece o relacionamento. Os alunos não gostam dele, não vão querer aprender a matéria dele com gosto, fazem tudo por obrigação e pronto. Ansiosos por acabar quanto antes. Portanto, há mudança, sim, para melhor ou para pior, em função do quê? Em função do ambiente. Do ambiente que o aluno percebe. Ele percebe o professor que atende às suas 3 necessidades psicológicas, ele muda para a motivação autônoma. Não é assim, da noite para o dia, hein? Não espere isso. Na primeira aula já muda, não. É uma questão de tempo, porém muda. Ele se converte. E, ao contrário, ele pode perverter-se se encontrar no caminho professor, professora, escola, nível de escolaridade mais frio. Isso dá um desafio grande para o professor do ensino superior, porque tem características bem peculiares. Todos conhecemos. O ensino superior, o professor daquela matéria, aquela aula, e ele tende a ser um tanto impessoal. O aluno tem que ter uma motivação anterior, autônoma, para não ser mal influenciado por esse tipo de professor. Quando ele tem essa motivação autônoma, já não tem problema. Mas quem não tem? De modo que, em poucas palavras, é isso. A motivação não é uma coisa fixa, necessariamente fixa. Ela não se cristaliza nem nos primeiros anos e fica assim a vida inteira, como se fosse uma linha reta. Não, mas ela muda para cima ou para baixo, para melhor ou para pior, em função do que perceber em cada ano, cada professor, cada matéria, cada sala de aula naquela sua escola. Então, daí, essas mudanças perfeitamente. Vejam a nossa responsabilidade como professores, hein? Como a gente enorme, tem professor. Tremenda sobre as crianças, adolescentes e jovens, uma influência tremenda. Verdade, professor, é muita responsabilidade mesmo, não só pelo conhecimento, né, mas pelas emoções, pelas questões relacionadas à empatia, à socialização, enfim, é muita responsabilidade para a gente. Professor, eu lhe agradeço demais, antecipadamente peço perdão aos participantes que não conseguimos responder, aliás, não conseguimos fazer todas as perguntas, né, para que o senhor pudesse responder, mas agradeço demais a participação de todos e quem sabe numa próxima a gente possa continuar, né, com essa conversa maravilhosa. Agora eu vou passar a fala para a professora Ana Patrícia. Obrigada, professor. Obrigada. Patrícia, só deixa eu agradecer a Laudiane. Laudiane, você é muito simpática e o seu depoimento me anima também, viu? Ai. Patrícia, fique à vontade. Então, você tem a palavra. Essa troca é muito importante, né? É muito legal a gente trocar as nossas angústias, nossas dificuldades, os nossos aprendizados, formar essa rede de apoio. Eu acho que esse momento, né, em que estamos ainda confinados, eu acho que é muito importante que a gente troque esse tipo de aprendizado e de angústia, né, para que a gente possa se apoiar de modo remoto, nesse momento que nós estamos vivenciando. Então,
Professor, como sempre, o senhor arrasa. Gostaríamos de agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui conosco, bater esse papo muito interessante, né? Porque mesmo estando sem estar presencialmente na escola, nós continuamos trabalhando, né, remotamente, pensando como vamos agora enfrentar esse desafio, né? Se formos trabalhar remotamente, como é que nós vamos trabalhar essa motivação? Então, essa temática, ela traz uma contribuição muito interessante, né? A sua fala, ela nos instiga, sobretudo, por deixar claro que a teoria da autodeterminação, ela dialoga com a teoria social cognitiva, que já é uma teoria que nós estudamos. A gente percebe que são teorias que investigam questões do comportamento humano, que interferem diretamente no desenvolvimento acadêmico do aluno, né, como, por exemplo, a questão da motivação, que é uma questão central aí na teoria da autodeterminação, que também perpassa pela teoria social cognitiva. Então, muito obrigada por dividir conosco esse aprendizado tão significativo, né, e útil para o nosso contexto educativo. Gostaria de agradecer também a presença de todos, a equipe de organização da live, os alunos do NEAC e do GEITESC, né? A equipe de apoio e transmissão da live, a Érica, o Matheus, a professora Carla, a professora Maeli, pela iniciativa dessa live, que nos convidou também para fazermos parte. E, em especial, agradecer todos vocês que vieram participar, que se inscreveram, participaram desse momento tão rico para todos nós. Estamos muito felizes em ver aqui a participação de pessoas de vários municípios de Belém e também de outras localidades, né? Tem gente de Abaetetuba, de São Luís, né? De outros estados até, de Macapá, também aqui no Pará ainda, Bragança e Coraci. Fora as pessoas de Belém, né? Que estão um número bem maior. Então, muito obrigada a todos. Espero que essa seja a primeira live de muitas outras. Com certeza. É prático, viável e bonito. E a gente se vê, se ouve. Foi um prazer também ouvir a Carla. Mata a saudade um pouquinho, né, professor? Da sua defesa. Você lembra da visita lá, daqueles sorvetes lá na Ver o Peso? Maravilhosos. Quando puder vir novamente, quando acabar tudo isso, teremos o maior prazer em recebê-lo aqui, professor. Eu até iria lá agora, em junho, se não fosse a pandemia, iria em junho lá, por causa daquela pesquisa que estou com a Maeli. Mas daí foi cancelado tudo, né? Exatamente. Mas uma hora a gente volta, e a gente se abraça de novo e mata essa saudade. Enquanto isso, a gente vai trabalhando e continua se conectando de algum modo, né? Ok. Professor, o senhor quer encerrar falando alguma palavra linda, alguma dessas palavras lindas que o senhor fala? Olha, gente, mantenha o otimismo, porque nós que estamos na área da educação, temos essa influência tremenda sobre os outros, então nós devemos ser otimistas e ter na cabeça muitas ideias, sugestões e frases de apoio a todos aqueles que precisam. Isso eu conto que vocês todos são capazes e estão fazendo já. É isso aí. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada a todos, uma excelente noite e até a próxima, gente. Beijo. Até a próxima, beijos. Até a próxima, então. Obrigada. Tchau.